E por incrível que pareça, não é uma exceção, né? Nós temos uma demora excessiva, absurdamente excessiva. Já falamos aqui, há poucos anos estava lá o Supremo julgando uma ação que foi movida pela princesa Isabel, né? Um negócio disputando uma área com o estado do Rio de Janeiro. É um negócio impressionante. E houve algumas mudanças na legislação, e principalmente por iniciativa de parlamentares, né, que tornaram mais difícil o sujeito responder em liberdade ou pagar fiança. Dependendo das circunstâncias, o crime é inafiançável. Ele não adianta tentar pagar uma fiança para ficar livre. Depende das circunstâncias. E nesse caso, a promotoria, desde o início, trabalha exatamente com o conceito de dolo eventual, né? Não é que o dolo clássico é vou sair, vou lá matar aquelas pessoas. Não, é o dolo eventual. Ou seja, eu sei... Criou condições, né, Zaidan? Criou condições para aquilo, né? Que a minha ação pode levar à morte de alguém, né? É isso. Vamos a Brasília para fechar o Acontece. O Márcio Rocha conta pra gente a respeito dos ataques ao Banco Central que fez mudar a lógica do Pix hoje. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois a gente teve uma série de medidas que foram anunciadas aqui pelo Banco Central em Brasília, numa coletiva de imprensa, que, para resumir, é o seguinte: a partir de agora, justamente para reforçar a segurança do sistema financeiro nacional, o Banco Central, aumentou essas medidas de segurança. O objetivo é combater o envolvimento do crime organizado em ataques a instituições financeiras e de pagamento. De acordo com esse comunicado, que foi divulgado antes dessa coletiva de imprensa que eu falei anteriormente, a autoridade monetária determinou que as instituições de pagamento não autorizadas a funcionar pelo Banco Central, além daquelas que se conectam à rede do sistema através de empresas terceirizadas, tem agora um limite de R$15 mil para transações via TED e via Pix. Ainda segundo a instituição, esse limite pode ser removido a partir do momento que essas companhias atenderem aos novos processos de controle de segurança. Por isso, será dado um período aí de até 90 dias para que os participantes comprovem a adoção dessas medidas. O Banco Central também informou que pode requerer uma certificação técnica ou uma avaliação emitida por empresa qualificada independente para testar o cumprimento desses requisitos. Em outro ponto, as empresas que não estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central têm até maio de 2026 para solicitar a regularização, já que anteriormente o prazo final era de dezembro de 2029. Além disso, as que tiveram pedido negado devem encerrar as atividades em até 30 dias. O Banco Central também aumentou os requerimentos de governança e de gestão de riscos para o credenciamento dessas empresas terceirizadas que fazem a ligação de empresas não autorizadas ao sistema financeiro nacional. E agora, a partir de agora, elas precisam ter um capital mínimo de R$15 milhões para funcionar. Em caso de descumprimento, as empresas podem sofrer medidas cautelares ou até o descredenciamento do sistema financeiro. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele falou que o sistema financeiro sofreu tentativas de ataques hackers, principalmente nos últimos dias. Segundo ele, é bem provável que esses ataques tenham sido coordenados pelo crime organizado e que foram necessárias tomar essas medidas que eu falei anteriormente. E para deixar claro, ele pediu para deixar claro que as vítimas desse sistema não são os bancos ou as fintechs, as chamadas empresas financeiras de tecnologia, mas sim elas são vítimas, desse problema, e que o crime organizado, que é o grande responsável por esses problemas. A gente segue acompanhando aqui de Brasília. Qualquer novidade, chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Obrigado pela sua participação aqui. Zaidan, Manuel, acabou nosso tempo. Segunda-feira a gente está de volta num outro ambiente, no outro estúdio, mas tocando Acontece aqui. Valeu, Manuel. Abraço, Zaidan. Novo estúdio. Muito bom. Um abraço. Valeu. Obrigado. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Batista. 17:01 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 7:30. Muita informação, opinião e debate aqui no microfone mais pesado do rádio esportivo do Brasil. Em FM 85,7, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos com o Fala Galera de hoje e que terá a sua participação. Torcedor bugrino, você considera o Guarani favorito para o Derby 211? Quem você escalaria na zaga ao lado do Rafael? Opine 97102-1493. 97102-1493. Torcedor Ponte Pretano, você considera a Macaca favorita para o Derby 211? Quem você escalaria na zaga ao lado de Wanderson? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas do Guarani. STJD nega pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani. E Derby 211 está mantido para amanhã. Procurador Eduardo Ximenes reconheceu a irregularidade, mas entendeu que a vantagem numérica não foi determinante para alterar o resultado da partida. Há 5 jogos sem perder na Série C, Guarani busca manter essa invencibilidade contra a Ponte no Brinco de Ouro. Com Matheus Costa no comando, Bugre soma 3 vitórias e 2 empates nos últimos jogos. Cicinho e Isaac voltam à equipe titular e David Braz será o substituto de Alan Santos no sistema defensivo. Caio Melo também desfalca a equipe alviverde, enquanto os 2 novos reforços, Gemerson e Júnior Brandão, e os 2 recuperados de lesão, Renan Castro e Dentinho, ficam à disposição de Matheus Costa. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos e a expectativa é de mais de 18 mil torcedores no Brinco. Setores do tobogã, tobogã inferior e cabeceira sul estão esgotados. Restam poucos ingressos para cadeira vitalícia. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clássico vai registrar maior público de Campinas em 2025. Pautas da Ponte Preta. Com o apoio da torcida no Majestoso, Ponte encerrou na manhã de hoje a preparação para o Derby 211. Vindo de 3 vitórias consecutivas, Macaca busca manter o bom momento na competição. Marcelo Fernandes não vai poder contar com Rodrigo Souza e Sérgio Rafael,
que segue em tratamento no departamento médico. Simon, Arthur e Léo Oliveira retornam de suspensão e estarão na equipe titular. Lucas Cândido é outro reforço para Marcelo Fernandes. Recuperado de lesão no pé, volante está entre os relacionados para o clássico. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes estuda a formação ofensiva na Ponte. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta número 1. Andrés Pereira, do Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele substitui Caio Jorge, do Cruzeiro, que sofreu uma lesão muscular na vitória ontem sobre o Chile. Com a convocação, Andréas viajará com a seleção para a última partida nas eliminatórias terça-feira contra a Bolívia, fora de casa. Pauta 2. STJD libera 3 jogadores eliminados por manipulação a voltar ao futebol. Após 2 anos, Igor Catatal, Gabriel Tota e Romário, pivô da Operação Penalidade Máxima, estão reabilitados e podem voltar ao futebol após decisão unânime do Pleno do STJD. Pauta 3. O Independiente está eliminado da Copa Sul-Americana por decisão da Conmebol, após episódios de violência registrados nas arquibancadas do estádio Libertadores de América no dia 20 de agosto no jogo contra a Universidade de Chile. A decisão ainda prevê multa de $150 mil, R$816 mil na cotação atual. O time de Avellaneda, apesar de ter avançado na Sul-Americana, a Laú não passou impune ao episódio. O clube foi punido com 2 multas de $150 mil e $120 mil, total de R$653 mil. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08. E agora os seus destaques, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batista, boa tarde para você ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado alviverde é que o recém-chegado ao elenco do Guarani, David Braz, zagueiro de 38 anos, será titular no Derby 211 ao lado do Rafael. E meu destaque pelo lado da Ponte Preta é que o técnico Marcelo Fernandes manda a campo uma equipe com 4 mudanças em relação à última partida contra o Londrina. E daqui a pouco teremos a nossa tradicional seleção pré-derby. Nos acompanhe que daqui a pouco teremos a votação, Batista. Isso, tradicional seleção pré-derby, já você vai acompanhar. 17:09, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço ao amigo ouvinte do nosso Esporte em Debate, véspera de derby. Hoje já dia 5 de setembro, o derby é amanhã. Bom, vamos aqui então no nosso protocolo diário e falar aqui do Fala Galera hoje pela ordem aqui da nossa pauta. Primeiro, Fala Galera Alviverde de Campinas. Torcedor bugrino,
você considera o Guarani favorito para o derby 211? E quem você escalaria na zaga, na vaga do do Alan Santos, que está contundido ao lado do Rafael Rodrigues? Bom, pela ordem, eu quero ouvir o torcedor do Guarani, mas eu considero o Guarani favorito, sim. O momento do Guarani tecnicamente é melhor do que o da Ponte. O Guarani reforçou o elenco e a Ponte viu o seu elenco enfraquecido. Enquanto o Guarani ganhou jogadores importantíssimos, a Ponte perdeu jogadores importantíssimos. E o jogo é no Brinco de Ouro, com uma atmosfera absolutamente favorável ao time da casa. Então, 20 mil pessoas estarão assoprando essa bola contra o gol da Macaca. E o Guarani é favorito, sim. Eu não costumo atribuir favoritismo em derby, mas neste estou atribuindo favoritismo para o Guarani. Só que tem um detalhe. Esse favoritismo, ele tem prazo de validade. É até às 16h59 de amanhã. A partir das 17h, acabou a validade teórica e na prática a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então é teoria. Nem sempre o futebol, na prática, imita aquilo que na teoria é indiscutível. Então, tá dado o recado. Nem sempre o que é indiscutível antes da bola rolar se confirma. Mas com as componentes pré-jogo, pelo menos até amanhã, às 16h59, eu considero o Guarani teoricamente favorito. E quem eu escalaria na zaga? Bom, existem aí algumas opções, né? Existem algumas opções, mas essa eu vou aguardar um pouquinho, porque tem uma informação de última hora aí que talvez mude um pouquinho a ordem das coisas. E indo para o Fala Galera da Macaca, a mesma pergunta. Torcedor pontepretano, você considera a Macaca favorita para o derby de amanhã, com o Brinco de Ouro bufando e jogando gente pelo ladrão? Não, eu não sou louco. Ainda não estou fazendo um risco com um pedaço de tijolo no asfalto e tentando passar por baixo dele. Então, se eu acabei de atribuir, na teoria, favoritismo para o Guarani, tenho que dizer que a Ponte não é favorito. O favorito é o Guarani. E quem você escalaria na zaga, onde a Ponte tem problemas para jogar ali no lugar do Wanderson, já que o Sérgio Rafael está contundido? Eu escalaria o Arthur de quarto zagueiro e jogaria o Kelvin, que veio lá do Paysandu, na lateral esquerda. Ou até pode surgir uma outra alternativa aí. Joga Simon e Arthur, fechando um tripé de zagueiros, e a Ponte faria aí 3 zagueiros, com os 2 alas liberados, com 3 no meio e 2 na frente. O velho, bom e famoso 3-5-2. Batistão. 17-14, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte, que nos dá todos os dias a audiência muito grande aqui. Vamos ao Fala Galera desta sexta-feira, dia de pré-derby. Torcedor bugrino, você considera o Guarani favorito para o derby 211? Quem você escalaria na zaga ao lado do Rafael? Muito bem. Eu escalaria qualquer um, menos o David Braz, mas quem vai jogar é o David Braz, na zaga, respondendo esse questionamento. Favorito, eu acho que o Guarani é favorito, sim. Pelo momento fora de campo negativo da Ponte, por jogar em casa
e por ter um time tecnicamente tão bom quanto o time da Ponte. Mas eu entendo que o momento do Guarani é um momento um pouco melhor do que o momento da Ponte. Você considera, no outro Fala Galera, a macaca favorita? Não, não considero. Só que considerar ou não quer dizer nada. A gente já cansou de ver aqui o time que está no melhor momento perder para o seu rival. E quem eu escalaria na zaga ao lado de Wanderson? Com certeza, o Arthur. Mas vai jogar o Simon. Batista. São 17h15. Hoje você vai acompanhar a seleção pré-derby. E na segunda-feira tem a seleção pós-derby. Tradicionalmente, aqui na Rádio Bandeirantes, seleção pré-derby. E depois tem a seleção pós-derby, para você conferir se o que era expectativa virou realidade. Derby 211, Guarani Ponte Preta, amanhã, 6 de setembro, às 17 horas, no Estádio Brinco de Ouro. Um encontro sensacional no primeiro confronto do quadrangular final da Série C. No Brasileiro 2025, todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior do estado, os gols, as vitórias, derrotas, os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades e jogadores, a opinião dos comentaristas. Derby 211, a partir da 13h, aqui na Rádio Bandeirantes. Derby e na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade. É na Clínica Upman. O WhatsApp 0800 591 2223. Clínica Upman. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19, o código de área, e o número 99977 9029. E aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 17h18, mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação e coloca aí no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem
Também abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, 10 de julho de 2004, aquele derby majestoso, 3-1 Ponte, 3 gols de Weldon. O que eu consegui falar? Primeiro, que o técnico do Guarani era Zete. O Zete tinha feito sucesso nesse ano 2004 porque foi vice-campeão paulista pelo Paulista de Jundiaí. Afinal foi São Caetano e Paulista, 2 jogos no Pacaembu, o São Caetano ganhou os 2. Técnico Muricy Ramalho do São Caetano, com Mineiro, com Fabrício Carvalho e companhia. Quando terminou o Paulistão, aí começou o Brasileiro da Série B. E teve um jogo em Mojimirim, um sábado, 15 de maio de 2004, o Paulista ganhou de virada no Mojimirim por 3-1. Terminado o jogo, os dirigentes do Guarani se reuniram com o Zete, porque o Joel Santana tinha saído do Guarani. E ficou acertado então o Zete, novo técnico do Guarani. No dia seguinte, 16 de maio de 2004, teve um jogo no Pacaembu, Corinthians e Guarani. Quem dirigiu interinamente o Guarani foi o preparador físico Lino Facchini. E o Zete já estava no Pacaembu e viu, já para observar a equipe do Guarani. Na segunda-feira, 17 de maio de 2004, o Zete assumiu o Guarani. E aí o Lino Facchini foi dispensado porque o Zete trouxe o preparador físico dele, que é o Fernando Moreno. E o Zete trouxe também para o Guarani o seu auxiliar Denis, lateral esquerdo, né? Porque Denis e Zete jogaram juntos no Palmeiras. E chegou esse derby aqui, os 3 gols de Weldon. Eu lembrar, porque o Breno Beretta entrevistou o Weldon no nosso último derby, no Concentração. E eu falei, gozado, eu acho que eu esqueci de falar pro Breno, porque o Weldon teve uma passagem no juvenil do Guarani, foi dispensado. Eu consegui achar aqui um correio popular da Copa São Paulo de 2000. Nas quartas de final no Pacaembu, no dia 20 de janeiro de 2000, o Santos ganhou da Ponte por 2-0, 2 gols de Weldon. A Ponte foi eliminada. O Robertinho Moreno era o técnico da Ponte, o Adrianinho jogou essa Copa São Paulo pela Ponte, o goleiro Alexandre Negri, tem o Rodrigo zagueiro, depois ele levou o Rodrigo Dedada. Eles atuaram
dessa partida. E de repente, 2004, quem que surge na ponte? O Eldon. E ele faz os 3 gols desse derby aqui do dia 10 de julho de 2004. E sobre o Zete, ele ficou pouco tempo no Guarani. Depois desse derby, ele ficou mais 4 jogos, total de 12 partidas fez o Zete como técnico do Guarani. E a carreira dele também sucumbiu como técnico, né? Agora, interessante também é que o Marco Aurélio era o técnico da ponte. E nesse derby aqui, na semana, o pessoal da ponte filmou o treino do Guarani e todo mundo descobriu que o Zete deixaria Viola no banco e entraria com Valdir Papel, que veio do Vasco. E quem fez o gol do Guarani foi exatamente ele, Valdir Papel. O Viola entrou depois. Detalhes de 10 de julho de 2004, majestosos 3 gols de Weldon, Ponte 3, Guarani 1. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Quando eu escuto esse TAG, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso. Pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99726 4354 e fique protegido hoje mesmo. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 84 por 84, 54,90. Vaso sanitário monobloco 749,90. Tinta acrílica 18 litros 99,90. Aniversário Sodimac. Vem comemorar com a gente. Sodimac. Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica UpMan tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica UpMan, a número 1 em saúde masculina. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 17h28, hoje até 19h30. E hoje temos presentes para vocês, hein? Você vai concorrer a 4 ingressos do Cineplex, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Atenção, repetindo, 4 ingressos para cinema Cineplex, mais um boné com o logotipo boné azul da Rádio Bandeirantes. 2 maneiras para você participar. Uma é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá
Ali no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique no link, vai direto para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A outra maneira é pelo site da Rádio Bandeirantes, www.radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba Promoções, lá vai aparecer também o formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Tanto faz pelo YouTube ou pelo site, tudo vai para o mesmo lugar, que é um sorteio eletrônico. E o ganhador vai fazer a retirada até o dia 11 de setembro. Então, obrigatoriamente, tem que retirar até o dia 11 de setembro, das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. De manhã, das 9 à 1 e à tarde, das 14h30 até 17h30. Participe e boa sorte para você. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, Breno, um abraço para você. Boa tarde, bebê. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vou falar de mercado da bola porque o Alverca, time de Portugal, né, da primeira divisão, tá pagando 750 mil euros pela contratação do jogador Figueiredo, 24 anos, esse atleta que pertencia ao Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, é uma contratação importante do time de Portugal. Agora, o outro destaque, Batista, como é derby, eu vou mostrar um vídeo, pedir para o Lucas separar esse vídeo de um garotinho. Você vai ver esse garotinho de 6 anos de idade marcando um gol, porque ele é filho de um dos nossos entrevistados especiais de amanhã. Esse menino de vermelho aí, Batista, 6 anos de idade, ele é filho de um atacante que fez história no derby de Campinas que eu entrevistei. E ele tá lá em Portugal. Essa é a escolinha do Braga, lá de Portugal, porque eles estão morando lá. Sabe quem é o pai desse menino de 6 anos de idade, Batista? Eu vou dar uma dica. Nós falamos sobre ele ontem aqui na Rádio Bandeirantes, e um dos ouvintes fez uma enquete aí perguntando quem foi o único jogador a marcar 2 gols, né, em jogos diferentes, com vitórias da Ponte Preta nesse século XXI. Ah, aí ficou fácil, hein? Ricardo Jesus. Filho dele, 6 anos de idade, ele falou que já tem clube atrás do menino, viu, Batista? Bom, amanhã, grande programação do derby que você vai acompanhar com muitos prêmios aqui na Rádio Bandeirantes, começando à 1 da tarde. 17h33, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô, Batista, a respeito do julgamento lá do Bruno Henrique, eu já sabia que isso não ia dar em nada, não. Foi tudo comprovado e o cara pegou 12 jogos. Aí, para não ficar muito feio, eles pegaram e inocentaram e voltaram a outra galera pro futebol de novo. Ah, essa justiça aqui não dá para confiar, não. Um abraço aí, César Barão Geraldo. Abraço, César. Boa tarde, Batista. Sou ponte pretano, mas a possibilidade de escalação de Simon dá um favoritismo pro rival. Abraço, Paulo Jacumã, Conde na Paraíba. Abraço para você, Paulo de Tarso. Mais um ouvinte no ar. Olá, Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse. Foi uma boa Guarani e Ponte Preta cair no mesmo grupo. Isso é um presente para as torcidas. E também um grande benefício para as condições financeiras dos dois clubes. Porque dá mais renda, entendeu? Só que aí é o seguinte, né?
Como pode subir os dois, ou um, ou então nenhum. Quer dizer, tudo cuidado ainda será pouco. Falou, boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço, mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes. Batista, eu acho que o Guarani, desta vez, tem o favoritismo. Está no momento melhor, joga em casa, casa cheia. Eu acho que vitória não garantida, por se tratar de um derby. Mas uma coisa eu falo, a gente não perde esse derby. Pode até não ganhar pelo equilíbrio do próprio derby, né? Independente se o time está melhor ou não. Mas perder a gente não perde, não. Eu acredito na vitória. Um abraço. Excelente final de semana. Para você também, um abraço, JP, mais um. Batista, boa tarde. Tudo bem? Sérgio Rafael não desfalca a Ponte. Ele é muito ruim. O Sauer foi expulso daquele jogo lá em Maceió por causa de cagada do Sérgio Rafael. Opa. Obrigou ele a fazer uma falta dura no cara. Aí ele teve que trocar o cartão vermelho pelo gol. Então o Sérgio Rafael reforça a Ponte não jogar. E eu jogaria com o Arthur na zaga. E o rapaz aí, o Kelvin, na lateral esquerda. O Arthur joga bem de zagueiro. Joga melhor que de lateral. Já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. E vamos com as informações de Guarani Ponte, começando pelo mandante. Guarani é o mandante do Derby 211, Guarani Ponte amanhã. Partida marcada para 5 da tarde no estádio Brinco de Ouro, com a cobertura completa da Rádio Bandeirantes e também da TV Band. Na Band TV, a partir das 4 da tarde, tem o pré-jogo. A bola rola às 5, mas a partir das 4 da tarde tem várias atrações. E uma delas é um desafio entre o João Paulo, o Interminável, e o Valdemir Gomes, o Tigrão, cobrando faltas. Quem é que venceu essa disputa, hein? Você terá que assistir amanhã na tela da Band o pré-jogo, que é das 4 até as 5 da tarde, porque às 5 da tarde a bola rola. Amanhã em dose dupla, pela rádio FM 85,7 e também pela TV. E você vai acompanhar também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você acompanha a transmissão pelo rádio. E na TV você também
acompanha pelo serviço de streaming. É só baixar o aplicativo Band Play. É de graça, não paga nada e você acompanha o jogo em qualquer lugar do Brasil. Rádio Bandeirantes, TV Band e Rádio Bandeirantes amanhã no Derby 211. Breno Beretta, informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos começar falando a respeito do julgamento tão aguardado, né, pela torcida do Guarani e, é claro, pelas torcidas também dos clubes que estão envolvidos nessa fase final da Série C do Brasileiro, e acabou em pizza. Hoje pela manhã, a gente esperava que o julgamento fosse à tarde, mas acabou sendo pela manhã, e por ordem, né, o Guarani estava entre 7º e 8º na pauta. A gente vai ouvir a palavra do Luiz Otávio Veríssimo, que é o presidente do STJD, falando a respeito do resultado final do julgamento, e já eu explico. O fato é que não há qualquer dúvida em relação à substancialidade do erro para alterar o resultado da partida. No caso, a não substancialidade do erro para alterar o resultado da partida. Então, nesse sentido, acompanho o voto da relatora para declarar o resultado unânime no sentido de conhecer do pedido para negar provimento à impugnação requerida. O que aconteceu no julgamento, para resumir, né? No julgamento no STJD, hoje no Rio de Janeiro, muitos participando online, como participou, inclusive, o advogado do Guarani, Dr. João Quiminazo, que ontem falou com a gente. O STJD indeferiu o pedido do Guarani para anular a partida contra o Anápolis, o jogo que foi no dia 21 de julho, pela 13ª rodada da Série C. Vitória do time goiano por 2-0. Para explicar um pouquinho a mais, né, e foi por unanimidade, como disse o Luiz Otávio Veríssimo, a denúncia do Guarani se baseava no artigo 259, parágrafo 1, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em anulação de uma partida quando comprovado o erro de direito capaz de interferir no resultado. A partir dos votos do procurador, o Eduardo Ximenes, também da auditora, a Mariana Barreiras, e depois da manifestação das defesas do Anápolis, do Guarani e do CSA, que passou a ser interessado porque caiu de divisão e queria colocar o Anápolis na 4ª divisão e ficar com essa vaga, entrou como um terceiro interessado, né? O pedido do Guarani foi rejeitado por unanimidade, porque houve uma divergência entre a Procuradoria e a relatora em relação ao erro de direito, né? O Ximenes entendeu que houve o erro de direito, só que ele avaliou que esse episódio não teve impacto suficiente para mudar o resultado da partida, coisa que a gente já vinha falando há muito tempo, né? O jogo foi 2-0, estava 2-0 naquele momento, quando o jogador, o Celeri do Anápolis, não saiu e o time ficou com 12 em campo no ataque do Guarani. No máximo, poderia ter saído um gol do Guarani. O resultado final seria 2-1, por exemplo, o que não aconteceu. Ou seja, Série C continua tranquilamente, Anápolis permanece na Série C e o CSA permanece como rebaixado. Quer comentar algo a respeito disso antes de eu falar sobre o time do Guarani, Batista? Sim, vamos comentar. Eu vou escalar aqui o CH, né, para falar a respeito desse julgamento que acabou acontecendo, preenchendo a expectativa de que tínhamos de que realmente não aconteceria nada, não é isso, CH? A expectativa, pelo menos, que eu tinha, depois de todo mundo que eu conversei, com especialistas realmente, não muda nada para o futebol de Campinas, na minha modesta opinião, não é? Se fosse uma outra situação, não sei o que seria. O fato é que o que aconteceu na partida é a interpretação que eu fiz do código desportivo. E fiz essa pergunta para o Dr. Quiminazo ontem. Ele foi para um lado, foi para o outro e meio que discordou daquilo que eu falei.
resultado. E eu não sou advogado, eu só tive a atenção de conversar com 3 especialistas. Entre os 3, eu conversei com o doutor Haroldo Cardella, que falou exatamente isso que eu acabei interpretando. E essa pergunta que eu fiz para o Quiminazo ontem, eu fiz para o Cardella, para o Carlos Alberto, para o doutor Pedro aqui de Jundiaí, e todos foram unânimes em colocar que o tribunal ia indeferir. Só que tem 2 detalhes que me deixaram não com certeza, mas apenas com uma impressão, né? Porque certeza, se tratando de tribunal, a gente nunca tem. Primeiro, a marcação isso foi levantado pelo Tigrão, a marcação de segunda para sexta-feira com uma rapidez extraordinária, e até antes de hoje, nós tínhamos a informação que a relatora do caso era uma pessoa de Alagoas. Isso não se concretizou, ela não foi a relatora do caso. Bom, enfim, eu acho que acabou entre mortos e feridos, todos se salvaram, menos o CSA, que o ano que vem vai ter que jogar a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, Batista. Seguindo o bebê. Bom, Batista, logo de cara, vamos falar a respeito desse último treino do Guarani, que foi bem na hora do almoço, né? A gente previa um treinamento no período da tarde, mas o Guarani realizou um treinamento no finalzinho da manhã, por volta de 11h30 da manhã, quase meio-dia. Esse treinamento acabou por volta de 1h da tarde, né? Ninguém pôde acompanhar, nem mesmo a torcida. A gente está vendo algumas fotos aí desse último treinamento. O que indica? Esses jogadores que estão de colete, quem está nos acompanhando pelo YouTube, quem não está, eu vou relatar, né? Tem fotos de jogadores de colete. Quem que está de colete, por exemplo? O Diego Torres está de colete, o Mirandinha está de colete, que seriam jogadores considerados titulares, né? O David Braz, em uma dessas fotos, não está de colete, mas isso não significa que ele não vai jogar. Por quê? Porque ele foi testado entre os titulares, assim como o Márcio Silva também foi testado. Essa é a principal dúvida que o técnico Matheus Costa vai levar até momentos antes da partida, não para ele, mas para nós. É claro que para ele já sabe o time que vai entrar em campo, né? E provavelmente, aí se eu fosse optar e fosse dar um palpite, quem que vai jogar? Eu acho que o David Braz vai começar jogando. Até porque se ele não começar jogando, depois, muito provavelmente, o Farney vai ser questionado pelo seguinte: olha, vocês contrataram um jogador que não tem condições de jogar, porque não contrataram um jogador para disputar a posição de titular, né? Já que o Alan Santos deve ficar de fora da sequência do campeonato, está com uma contusão muscular de grau 2 na coxa. Então o David Braz está disputando a posição com o Márcio Silva. Eu acho que vai David Braz. Lá na frente, uma outra posição que o treinador, o Matheus Costa, testou, e essa é uma novidade. Cauã Jesus, ele saiu do time para a entrada do Gemerson, que acabou de chegar. E o Gemerson é um jogador que o Guarani já vinha monitorando há algum tempo. Ele não tinha atuado com o Matheus Costa, porque ele chegou no ano passado no Operário, mas é um jogador que o Guarani vinha monitorando. E ele atua como meia atacante, então ele foi testado no lugar do Cauã Jesus. Porém, eu acho que o Cauã Jesus, pelo que ele vem apresentando nos últimos jogos, que ele vai começar jogando. Para mim, o provável Guarani de Dalberson no gol, Cicinho na direita, Rafael e David Braz e o Emerson na esquerda. No meio-campo, Kelvin, Isaac e o Diego Torres, e lá na frente, Cauã Jesus, Mirandinha e também o Bruno Santos. Antes de eu passar para vocês comentarem e antes de falar de ingressos também, vamos ouvir uma palavra do técnico Matheus Costa a respeito se ele acreditava nesse momento, até porque ele conseguiu classificar o Guarani, não perdeu nenhum jogo até agora e o Guarani está em ascensão na Série C. Eu acreditava muito nisso que aconteceu, desde o primeiro dia aqui. Tinha convicção que a gente poderia concretizar essa classificação e estar em um momento confiante para essa segunda etapa, que é uma nova competição. Então nós estamos agora em um novo campeonato
e temos que novamente fazer por merecer para conquistar o nosso grande objetivo dessa temporada. A gente não tem tempo para respirar, né? Eu vim numa sequência de jogos desde a minha chegada até este momento, em jogos de caráter extremamente decisivos. A gente sabia que o erro tinha que ser 0, a gente tinha que estar conquistando vitórias e somando pontos. Atingimos essa classificação e continuamos nessa sequência de jogos de caráter decisivo, mais do que nunca agora. Então, acho que é um momento que a gente ainda está em um nível de concentração altíssimo, estado de alerta altíssimo, e vai ter que ser assim até a gente buscar o tão sonhado acesso, que é o que a gente espera. Acredito que quanto maior a expectativa, maior a responsabilidade. Então hoje nós temos uma expectativa gerada muito grande, o que aumenta a nossa responsabilidade de trabalho, de dia a dia, de a gente corresponder toda essa energia que o torcedor está nos passando e nos enviando. Estamos num momento muito positivo e muito confiantes e a manter esse alto nível para a gente continuar construindo essa sequência positiva de vitórias e conquistas jogo a jogo. É uma nova competição, independentemente de quem pontuou ou quem classificou com rodadas de antecedência ou quem classificou na última rodada. Acho que agora, independentemente disso, acho que todo mundo vai dar o seu melhor e fazer por merecer. Acredito muito no nosso momento e naquilo que a gente vem fazendo. Teremos jogos extremamente difíceis que vão ser definidos em detalhes e a gente tem que trabalhar e estar o mais autoconcentrado possível para que esses detalhes venham ser a nosso favor. É um momento ímpar, assim, você chegar no momento que eu cheguei e a partida que eu tinha pela frente. Então, foi um momento único, muito especial na minha carreira, na minha vida pessoal. E agora a gente está tendo mais uma oportunidade ao lado do nosso torcedor. Então, estamos no momento que a gente vem visualizando essa situação, a jogar aqui no Brinco de Ouro. Esperamos muito lotado, com todo o apoio do nosso torcedor, com toda essa sinergia que está envolvida aqui. Então, a gente espera, sem dúvida alguma, o torcedor pode esperar uma equipe lutando por cada metro quadrado desse campo e representando a nossa camisa, as nossas cores, para que a gente faça o nosso melhor. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa, né? Ele que estreou justamente num derby, que foi aquele da primeira fase, 1-1 no Majestoso. Até aqui o Matheus Costa comandou o Guarani em 5 jogos, foram 2 empates e 3 vitórias. Não perdeu, continua invicto. E é claro que ele quer se manter invicto e é claro que ele quer buscar também a primeira vitória dele no comando do Guarani sobre a Ponte Preta. Retrospecto dos derbys. Na história dos derbys, até aqui, 71 vitórias do Guarani, 70 empates e 68 vitórias da Ponte Preta. Derby de número 211 que será realizado no estádio Brinco de Ouro neste sábado a partir das 5 da tarde. Eu vou repassar a provável escalação do Guarani, de Dalberson no gol, Cicinho voltando de suspensão na lateral direita, Rafael na zaga. Aí a dúvida entre o David Braz ou o Márcio Silva, eu acho que vai o David Braz, e o Emerson na esquerda, no meio campo o Kelvin, a volta do Isaac que cumpriu suspensão também, e o Diego Torres, lá na frente Cauã Jesus ou o Gemerson que acabou de chegar. Eu acho que vai o Cauã Jesus, Mirandinha e também o Bruno Santos. Quer comentar a respeito do time, Batista? Já já eu falo sobre ingressos? Sim, vou acionar os comentaristas para falar a respeito do time, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara
são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E tem também a mega loja em Sorocaba. Seara no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. E aí, CH, o que você achou aí do time do Guarani? Provável, né? Porque o time mesmo, só 1 hora antes do jogo, de acordo com o protocolo da CBF. E aí, CH? Batista, não tem muito o que fazer, o que realizar diferente dessa sugestão aí. Mesmo porque não tem opção, né? Se você pegar todos os jogos no comando do técnico do Guarani, você vai perceber rapidamente do Matheus Costa que todas as vezes que ele lança a mão, coloca em campo jogadores que estão no banco de reservas, o time cai de produção. O que significa isso na prática? É que as opções são parcas, são pequenas. Às vezes, um ou outro entra bem, mas de 5, 2 pelo menos em todas as partidas, pelo menos até o presente momento, com o Matheus entraram mal. É isso que aconteceu, isso é o fato. O que vai ser feito no futuro, eu não tenho bola de cristal para saber. De repente, no próximo jogo, ele coloca 5 jogadores novos no segundo tempo e o time melhora. Voltando ao time titular, eu acho que o Guarani cresce muito com 2 retornos. Apesar do Justin ter feito uma partida magnífica na última partida do Guarani, vitória contra o Tombense, mas o Cicinho é diferente. O Cicinho é líder, o Cicinho, para mim, dentro desta divisão, ele está na primeira prateleira. Então, se ele estiver em ordem, eu acho que ele está bem fisicamente, tomara seja assim, ele reforça muito. E o Isaac, que vive um momento muito, muito especial na carreira dele, né? Ele acertou de vez ali no meio campo e ele deve ser o titular. Evidentemente, a gente não tem certeza absoluta, mas a projeção não é muito difícil de a gente acabar realizando, né? O Guarani vai ter a sua torcida ao lado, né? Não é que tem a obrigação de vencer, mas dentro de casa o Guarani vai ter que tentar vencer todos os seus jogos para ter sucesso nessa fase que é derradeira na Série C. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que seja um grande jogo. Espero mesmo, não é? Agora, certeza absoluta de quem vai vencer eu não tenho, mas eu tenho que dizer que existe um pequeno favoritismo do Guarani pelo momento, pelo aspecto campo e torcida e pelos problemas da Ponte fora de campo. Agora, se isso vai se concretizar, só o jogo vai responder. Agora, em termos de escalação, repito, Batista, não tem muito segredo. É mais ou menos por aí, e quem vai jogar é o David Braz na zaga, ao lado do Rafael Batista. 17h59. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos
feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves, peixes e tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. E a Aroma das Ervas também está presente em 14 estados brasileiros. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, um lembrete. Não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos lá, Tigrão. Comentário geral aí falando do Guarani, Tigrão. Bom, Batistão, noticiário do Guarani aí bastante recheado, né? Eu deixei um pequeno suspense aqui com relação a quem vai ser o companheiro do Rafael Rodrigues. Aqui no Fala Galera, agora há pouco. Porque passou um passarinho verde aqui e disse que pode haver uma mudança na lógica. Mas o mais cotado até agora, e aí pode ser que esse passarinho seja um grande fofoqueiro e esteja mal informado, então não posso dar total credibilidade a ele, porque não é uma fonte como aquelas que normalmente a gente banca, né? Mas o Lucas Rafael teria crescido um pouquinho na cotação, também porque ele já tem um residual de entrosamento com o Rafael Rodrigues, lá do início do campeonato, mas onde o Guarani foi muito mal. Mas me disse aqui o passarinho que não é tão certa ainda a presença do David Braz. Por isso que eu deixei em aberto quem eu escalaria ao lado do Rafael Rodrigues, agora há pouco no Fala Galera. Mas estou aqui checando a credibilidade do passarinho e parece que ele não é dos mais bem informados. Acho que vai mesmo o David Braz. Estão fora, portanto, o Alan Santos e também o Caio Melo, 2 desfalques importantes. Mas o Guarani tem muita gente importante voltando também. Casos de Cicinho e de Isaac. Além de Júnior Brandão, que deve ir para o banco, Renan Castro, que estava contundido e está à disposição, o Dentinho, que pode ser um desafogo importantíssimo se o jogo não estiver bom para o Guarani, para meter fogo na partida, para desafogar, para meter velocidade, correria e fazer fumaça. Então o Guarani tem realmente grandes opções, tem desfalques, é verdade, mas está muito reforçado. Está com ótimas possibilidades de inclusive variar taticamente ao longo da partida. Eu acredito de 18 a 20 mil torcedores no Brinco e será sem dúvida nenhuma, pelo menos nesse momento, até agora, o recorde de público da temporada. E já estamos aí no mês de setembro. Provavelmente será o jogo de maior público na cidade de Campinas, até porque no segundo turno desse curto quadrangular, o jogo será no Moisés Lucarelli. Mas se o Guarani passar dos 18 mil, claro que a Ponte não conseguirá superar, até pela capacidade autorizada do seu estádio, que é menor. Então, uma atmosfera muito favorável e eu não acredito em grande surpresa. Fora essa última informação que recebi aí, mas que, ao que tudo indica, ela não vai se confirmar, tem essa dúvida, apenas essa dúvida na zaga, onde o David Braz deve realmente ser confirmado como o companheiro
do Rafael Rodrigues no Guarani, que vai com tudo para largar bem dentro deste quadrangular que já vai apontar as equipes que subirão para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada de 2026. Batistão. 18:04 e sobre os ingressos em BB. Bom, Batista, tô na expectativa aqui para o Guarani divulgar a parcial de ingressos, porque a última foi divulgada ontem às 3 horas da tarde, né? Os ingressos começaram a ser vendidos há 3 dias e o Guarani vinha divulgando sempre 3 da tarde. Hoje o Guarani não divulgou 3 da tarde, acho que deixou para divulgar somente depois das 18, agora já 18h05, porque terminou a venda hoje. Amanhã tem venda a partir das 18 horas, é claro, se os ingressos que estão sendo vendidos não tiverem sido esgotados. Amanhã também haverá a possibilidade, a partir das 8 da manhã, do torcedor trocar ingressos na cabeceira norte, que é a cabeceira do placar, a cabeceira de visitante. Como esse jogo não tem visitante, é torcida única, o Guarani tem essa possibilidade abrindo o setor também de visitante para a torcida bugrina e os ingressos serão de graça. Porém, somente os ingressos que sobrarem. Por quê? Porque o torcedor que é associado, né, o sócio campeão do Guarani, teve direito nesses 3 dias de fazer o seguinte, de trocar por ingressos, porque tem direito a ingresso, inclusive dessa cabeceira. A capacidade dos setores do Guarani, eu já falei essa semana, vou falar novamente, né? Tobogã, 5.564, já está esgotado. Tobogã inferior, 2.546, também já está esgotado. Cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada, 5.333, também já está esgotada. Cabeceira norte, que é a cabeceira do placar, 3.154. A gente vai saber só quantos restaram depois da próxima parcial. Camarote, 301 lugares e a vitalícia, 3.682. O Guarani divulgou que na vitalícia faltavam poucos ingressos. Divulgou há aproximadamente 4 horas últimos ingressos restantes. Ou seja, a expectativa amanhã de mais de 20 mil torcedores. A capacidade total do brinco é 20.580 torcedores. Eu não sei se o Lucas já tem condições de soltar para o torcedor que está nos ouvindo pela rádio, pelo FM, ouvir as instruções e quem está nos acompanhando ver e ouvir, porque amanhã vai ter corredor verde. E o Guarani gravou algumas instruções para o torcedor poder acompanhar o corredor verde, que o ônibus Flecha Verde chega trazendo os jogadores do Guarani, comissão técnica também. Então tem algumas instruções. Já tem condições da gente soltar? Ainda não, bebê. Então já a gente vai soltar e já também a gente vai saber, Batista, a respeito, como eu disse, da parcial de ingressos, uma expectativa muito grande, tem torcedores querendo saber, mandando mensagem. Um abraço para o Edmur, que é torcedor do Guarani, está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. A torcida do Guarani está nos acompanhando e é claro que já a gente vai trazer uma parcial de ingressos e também para saber a respeito das instruções do corredor verde. Antes das instruções, só vou repassar o time do Guarani na audiência rotativa do rádio. Provável Guarani para encarar a Ponte Preta amanhã às 5 da tarde. Dalberson no gol, Cicinho na direita, Rafael, a dúvida entre David Braz ou Márcio Silva, deve ir o David Braz para o jogo. O Emerson na esquerda, no meio-campo, Kelvin, Isaac e Diego Torres na frente. Cauã Jesus ou Gemerson, deve ir o Cauã Jesus, Mirandinha e também o Bruno Santos, time comandado pelo técnico Matheus Costa. Batista. 18:08, precisando de peças para o seu carro. Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas
estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco, sorteio presentes para você no programa de hoje. Para concorrer, entre lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas ou então também no site da Rádio Bandeirantes. É www.radiobandeirantes.com.br. São 4 ingressos para cinema, Cineplex e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. O ganhador terá que retirar até o dia 11 de setembro, das 9 à 1 e das 14h30 até às 17h30. Já já o sorteio, intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da seleção brasileira sobre o Chile em jogo realizado nesta quinta-feira no estádio do Maracanã. O Brasil venceu a seleção chilena por 3-0. Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Martinelli, Rafinha, Estevão e João Pedro, o time que iniciou a partida comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Entraram ainda no decorrer do jogo Andrei Santos, Lucas Paquetá, Richarlison, Luiz Henrique e Caio Jorge. O Chile do técnico Nicolás Córdoba, com Vigouros no gol, Ivan Roman, Paulo Dias e Maripan, Ormazabal, Vicente Pizarro, Loyola e Suaço, Cepeda, Aravena e Benetton Dias. Os gols do jogo: Estevão abriu o placar para o Brasil a 38 no primeiro tempo, Paquetá ampliou a 26 do segundo e Bruno Guimarães a 30 minutos também da segunda etapa definiu a vitória da seleção brasileira. O jogo que teve a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera. Esta, portanto, foi a ficha técnica do jogo pela 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Brasil 3, Chile 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h16, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Começou o aniversário Sodimac. A nossa casa está em festa e o presente é todo seu. Na Sodimac você encontra uma seleção de produtos para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. São 52 lojas espalhadas em São Paulo, Campinas, interior, Vale do Paraíba, Baixada Santista e tem sempre uma Sodimac pertinho de você. Neste aniversário, além de produtos incríveis, você pode contratar a mão de obra para a instalação dos seus produtos, com 10% de desconto. É isso mesmo, tem mão de obra para a instalação e até para a pintura da sua casa. Já imaginou? Que maravilha! Comprar o produto, contratar a mão de obra e só curtir a sua casa prontinha. É aniversário Sodimac. Passe em uma loja mais próxima ou vá lá rapidinho no site ou no app e aproveite tudo que preparamos para você. Vem comemorar com a gente. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Sou o Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, eu acho que favorito, acho que nenhum dos dois. Se tiver um favorito é a Ponte, que a campanha da Ponte tem que ser respeitada. A Ponte não dependeu de ninguém para classificar. Vamos ver dentro de campo quem é melhor. Mas eu confio na Ponte. Botar um resultadinho aí, ó. 3-1 a Ponte, mesmo dentro do brinco de ouro. Ok, ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Quem fala é o André aqui. Viu, tem bastante bugrinho querendo ir no jogo amanhã, porém não tem ingresso. Pessoal, tem muita gente vendendo aí na porta do estádio aí por 70, 100 conto cada ingresso. Tobogã, embaixo do tobogã. Eu acho absurdo isso daí. De vez a disponibilizar para a torcida do Guarani amanhã aí no campo, né? Tem gente que tá querendo aproveitar a situação aí para ganhar um dinheiro. A diretoria do Guarani tinha que tomar uma providência em cima disso daí. Tem muita gente que eu conheço aí que não vai no jogo amanhã porque não tá conseguindo comprar ingresso. A diretoria do Guarani não tem o que fazer, né? Isso aí é caso de polícia.
tem que denunciar na polícia. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Com certeza é o Guarani o favorito do derby, Batista. O Guarani está com muita moral. O Guarani está numa reação espetacular. Reformulou o time. O técnico deu uma outra cara para o time. A torcida está com muita confiança. Vamos lotar o Brinco de Ouro, apoiar o Guarani não só nesse jogo, como nos próximos 2 jogos em casa. E vamos subir junto com o Guarani, Batista. Ok, com certeza quem vai ser o nosso zagueiro no derby é o David Braz. Um grande abraço, uma ótima transmissão e tamo junto, Batista. Grande abraço. Valeu. Rogério de Hortolândia. Quem é? Não entendi. Rogério de Hortolândia, um abraço, muito obrigado. 18h20. Conheça a Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil. Você está buscando segurança para o seu veículo, mas não quer pesar no bolso. A Union Proteção Veicular oferece planos a partir de apenas R$ 85,00. É isso mesmo, a partir de somente R$ 85,00. É a opção mais em conta em comparação aos seguros tradicionais e oferece indenização na tabela FIP, cobertura contra roubo, incêndio e danos causados pela natureza. E ainda com assistência 24 horas e Disque Help para te apoiar em qualquer situação. Confira com a Union a proteção que o seu veículo merece. Quer saber mais a respeito da Union? Aproveite agora. Ligue 19 99977 929. Vou repetir. 19 é o código de área. E o número 9977 9029. Ou acesse union-proteção.com e peça uma cotação sem compromisso com os consultores para deixar o seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular, a proteção que mais cresce no Brasil, em Campinas e em toda a região. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Fala, Batista, beleza? Fernando Roque, Bugrinho de Bragança Paulista. Fui comprar meu ingresso hoje, saí mais cedo lá de Bragança para garantir meu ingresso. Comprei ingresso vitalícia para mim, para a filhota. Vamos lá amanhã prestigiar o Bugrão. Se Deus quiser, arruma uma grande vitória. E me chamou a atenção o cambista, cara. Quantidade de cambista na frente da bilheteria. Vendendo ingresso com valor 5 vezes maior. Queria entender, o que acontece, cara. Isso aí é uma praga que tem no futebol, né, cara? Eu frequento o estádio, tô com 48, frequento o estádio desde os 5. Sempre teve isso, cara. Será que não tem o que a gente fazer, não, para evitar isso aí? Abraço, hein? E derby é na Rádio e TV Bandeirantes, galera. Tamo junto, é nóis. Valeu, gostei aí da vinheta. Não tem o que fazer, né? Infelizmente, não é só futebol. São inúmeros eventos esparramados pelo Brasil, eventos esportivos ou de qualquer natureza, onde tem uma possibilidade de grande público, lá estão os cambistas. E ninguém consegue acabar com essa praga. É impressionante. Minha gente, deixa eu falar para vocês. O negócio é o seguinte: se você gosta de mesa cheia, risada alta, comida de verdade e cerveja trincando de gelada, o seu lugar é no Boteco do Fortão. Tem unidade no São Quirino, no Nova Campinas, em Paulínia, e agora também tem o Botequim do Fortão, pertinho do Liceu, em Campinas. E em breve inaugura no Mercadão de Campinas. E olha só, também tem almoço todo dia com muitas opções para você comer bem e
toda quarta e sábado tem aquela feijoada completa, imperdível. A melhor versão desse clássico brasileiro você encontra no Boteco do Fortão. E para o seu happy hour, tem porções generosas, comida de verdade e o mais famoso torresmo de rolo de Campinas. Segue lá no Instagram, @Boteco do Fortão, e já combina aí com a sua galera. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia de amigos, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Boteco do Fortão. 18h25, intervalo, depois tudo sobre a Ponte Preta. Preparação para o Derby 211, aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. União Proteção Veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 99977 9029. Aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Edu Pinheiro. 1993 foi o ano pródigo em derbys. Para começo de conversa, primeiro jogo do ano, 24 de janeiro 93, largada do Paulistão de cara, derby no Majestoso. Aí o Carlos Alberto Pael faz 1-0 o Guarani, Ney Júnior empatou para a Ponte e o menino Luizão faz o gol da vitória. Luizão começando, participando de derby, marcando vitória. O Luizão foi artilheiro do Campeonato Paulista de Aspirantes de 92 com 15 gols. E nessa semana aqui, o Guarani tinha vendido Edilson para o Palmeiras, outras contratações foram feitas também. O Guarani acabou perdendo os jogadores, a torcida bugrina estava chateada. E o Guarani foi lá e ganhou da Ponte. 2-1. O técnico do Bugre era Flamarion, já falecido, grande volante do Guarani. E o técnico da Ponte era Vanderlei Luxemburgo, que foi campeão paulista em 90 pelo Bragantino, todo mundo sabe. Depois, em 91, o Luxemburgo teve uma rápida passagem pelo Guarani, ficou alguns meses de fora e acabou indo para a Ponte. E aqui, 93, depois desse derby aqui, mais ou menos um mês, teve um jogo em Araras e a Ponte perdeu 4-2 para o União São João e o Luxemburgo acabou sendo demitido, ele ficou um ano na Ponte. Aí no dia 21 de março de 93 começa o segundo turno do Paulistão. Primeira rodada, derby no Brinco. E aí deu 1-0 o Guarani, gol de Tiba, que veio do Bragantino. O Tiba, aliás, ele marcou o gol do título do Bragantino Paulista de 90. Porque a final contra o Novo Horizontino foi assim. Primeiro jogo em Novo Horizonte foi 1-1.
Segundo jogo em Bragança, também foi 1-1. E o gol do Bragantino foi do Tiba. É que o empate dava, como deu ao Bragantino, o título paulista. Aqui o Flamarion continuava como técnico do Guarani e o técnico da Ponte, Pepe, seu José Macio Pepe. Ele chegou para o lugar do Luxemburgo, estava no começo aí do seu trabalho em 93 da Ponte, o Pepe. E para encerrar o ano de 93, nós tivemos a final do Campeonato Paulista Juvenil. Foi um derby. O jogo final foi no Majestoso. Foi no dia 4 de dezembro de 93. Ponte 2, Guarani 0. E olha aqui, gols de André Contra e Claudinho. Claudinho, aquele mesmo, aqui é 93, né? Claudinho que 4 anos depois marcaria o gol contra o Náutico do Majestoso naquele 1-1 apertadíssimo e a Ponte subindo para o Brasileirão. E nesse dia aqui, final do Juvenil, do Paulista, né? Paulista Juvenil, quem que era o goleiro do Guarani? Gleger Zorzin, hoje o nosso brilhante comentarista. 1993, um ano muito bom em termos de derby. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 84 por 84, 54,90. Vaso sanitário monobloco 749,90. Tinta acrílica 18 litros 99,90. Aniversário Sodimac. Vem comemorar com a gente. Sodimac. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica UpMan tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande o WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica UpMan, a número 1 em saúde masculina. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra, tem Cortag, a marca da construção. Tá no meu dia a dia, tudo alinhadinho. Cortag é tecnologia, tem aqui no vizinho. Se tem obra, tem. É parceria de sucesso pra agilizar todo o trabalho. Cortag é corte certo, Cortag é corte certo. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera, porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Está precisando proteger o seu carro sem burocracias? Na Union Proteção Veicular temos a solução ideal para você. Com planos personalizados, atendimento 24 horas, sem perfil de condutor, indenização 100% da tabela FIPE e muito mais benefícios para deixar seu carro seguro e você tranquilo. Union Proteção Veicular. Ligue 19 99726 4354 e fique protegido hoje mesmo. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h34, hoje até 19h30. Para tudo aí, porque o assunto é importante, hein? Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até perguntar,
E a velocidade, meu amigo, a velocidade já é Giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina com o seu estilo de vida. Está trabalhando de casa e precisa de performance total. Vai de Giga Home Office. Produtividade lá em cima e a sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? Aí o Giga Esportes e Cinema é para você. Grandes histórias e grandes jogos também no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não larga o controle, o teclado ou o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. E para quem quer internet segura e divertida para família inteira, aí tem o Giga Família. Giga Família, com conteúdo adequado para os pequenos e tranquilidade para os pais e responsáveis. Quer tudo isso num plano só, então? Olha, vai de Giga Black, se esse é o caso para você. Giga Black, uma experiência exclusiva, completa, sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Corre lá no site agora mesmo, desktop.com.br, ou então ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. 18h36, Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Fala, Batista, a Ponte Preta encerrou na manhã de hoje, na manhã desta sexta-feira, a preparação aí para o derby de amanhã, o derby de número 211, e esse treinamento aconteceu no estádio Moisés Lucarelli, um último treino aí, treino aberto aos torcedores. Quem nos acompanha no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo algumas imagens aí do treino. É claro que a partir do momento que os portões foram abertos, os jogadores já haviam treinado todas as jogadas, o Marcelo já havia definido o time, a gente pôde acompanhar a parte final aí, mas apenas aquele tradicional rachão, os goleiros jogando na linha, os jogadores de linha jogando no gol e uma boa presença da torcida ponte pretana, até pelo horário. O treino começou às 9h30 da manhã, por volta ali de 10h30 a 11 horas os portões foram abertos, um bom número da torcida ponte pretana. Lembrando mais uma vez, é claro, o derby é um jogo de torcida única, portanto a torcida da Ponte Preta não poderá acompanhar o time de perto, então o movimento aí Ponte Forte, o movimento de união das torcidas organizadas da Ponte Preta decidiu se mobilizar, fazer essa ação aí e convocou todos os torcedores a estarem presentes neste treino aberto, até para mandar aquele último apoio aos jogadores, desejar boa sorte, mandar boas energias aos atletas. E um detalhe curioso, Batista, que eu achei bem legal, tanto o Danilo Barcelos quanto o Rodrigo Souza, também o Darley Santos, jogadores que estão lesionados, não ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes para o Clássico. Eles estavam lá no Moisés Lucarelli, interagindo com os outros companheiros, saudaram a torcida aí. E um outro detalhe também, assim que acabou o treino, os jogadores foram lá, agradeceram os torcedores, estavam descendo para o vestiário. E ficou apenas no gramado do Moisés Lucarelli, apenas o Lauro e o Diogo Silva. Eles sentaram ali no cantinho, ficaram conversando por volta de 5, 10 minutos ali. Uma conversa, um registro que eu pude observar, bem legal, tanto do goleiro titular da Macaca, junto com o preparador, que um dia também já defendeu o gol pontepretano. Vale lembrar, os jogadores da Ponte Preta estão concentrados desde ontem no hotel próximo ao estádio Moisés Lucarelli. Depois do treino de ontem, que aconteceu pela manhã no CT do Jardim Olinda, o elenco já foi para esse hotel, já iniciou a concentração. Hoje saíram apenas para realizar esse treino no Majestoso e já voltaram para o hotel. E é claro, agora eles só saem amanhã para encarar o Guarani, clássico fora de casa. Realmente, o Sérgio Rafael e o Rodrigo Souza, que vinham sendo titulares, são desfalques confirmados, não ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes. O Rodrigo Souza sentiu uma lesão na coxa
E o Sérgio Rafael acabou também sentindo... Toma uma aguinha aí, Pedrão. Só um minuto, Batista. Sim, deu uma gagueira aí, né? Engastalhou o negócio. E aí, já ele retorna com a sequência do noticiário da Macaca. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: a ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Vamos lá, Pedrão, já desengripou o negócio aí ou não? Já tá tudo certo, Batista. Tomei uma água aqui, tá tudo certo. Então manda a bucha. Então vamos lá, dando sequência aí, o Sérgio Rafael e o Rodrigo Souza realmente estão fora, são desfalques para o derby. Então uma provável Ponte Preta com essas mudanças tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Wanderson e Simon. Simon estava suspenso na última partida contra o Londrina, retorna ao time titular, e Arthur na lateral esquerda, fechando essa primeira linha. No meio de campo, Luiz Felipe e Léo Oliveira substituindo o Rodrigo e Elvis mais à frente armando o time. E lá na frente o técnico Marcelo Fernandes manda a campo um time no 4-3-3. Lá na frente Toró vive uma fase artilheira, nos últimos 3 jogos marcou 3 gols. Ao lado dele Bruno Lopes e o Gé, que também retorna de lesão. E quem vai apitar o clássico de amanhã, quem nos acompanha no YouTube também pode ver um campinho aí, um esboço da escalação da Ponte Preta do técnico Marcelo Fernandes, assim como eu citei: Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis, Toró, Bruno Lopes e Gé. E quem apita, ontem a gente trouxe aqui o Marcelo de Lima Henrique, vai apitar o seu terceiro derby. E lembrando a todos que nesta fase o VAR será acrescentado nesta Série C. E o VAR de amanhã é o Wilbert Estevam da Silva, ele é aqui da Federação Paulista. Estava dando uma olhada aqui na ficha dele, Batista. Ele é um árbitro experiente em VAR. Nesta temporada ele foi o responsável aí pelo árbitro de vídeo de diversos jogos da Série A, inclusive clássicos como Flamengo e Botafogo, Palmeiras em São Paulo. Enfim, é um árbitro que tem muita experiência no comando do VAR e será o VAR aí desta Série C, deste Derby 211, que terá pela primeira vez árbitro de vídeo. E só citando, Batista, a gente estamos falando do Derby 211, que acontece pela Série C, mas amanhã pela manhã tem o derbinho. Pelo Sub-15 do Campeonato Paulista, Ponte Preta e Guarani se enfrentam, ambos estão no grupo 31 do Campeonato Estadual, e amanhã tem o jogo de ida aí do grupo, o mando da Ponte Preta. A partida acontece lá em Itapira, a partir das 9 horas da manhã, e é claro, assim que a gente dar início à concentração, a jornada do Derby 211, vamos citar também, vamos trazer o resultado desse derbinho. E já que estamos falando das categorias de base, o Sub-20 da Ponte Preta jogou hoje também pelo Campeonato Paulista Sub-20, é claro, enfrentou o Capivariano fora de casa, empatou 0-0, jogo de volta na próxima quarta-feira, mando da Ponte em Itapira também, Batista. Quero ouvir os comentaristas, mas antes, amanhã, o grande derby campineiro e também de namorar bastante, não é? Então é o seguinte, eu vou começar de novo, tá?
Dia 6 de setembro, dia do grande derby campineiro e também de namorar bastante. O Dia Internacional do Sexo. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar sua performance sexual, a Clínica UpMen preparou uma condição especial de tratamento para disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido, de forma segura e eficaz, com médicos de mais de 20 anos de experiência. Confira na Clínica UpMen. E atenção, a UpMen agora também oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Então ligue agora nos próximos 10 minutos, que tem pessoal lá para atendê-lo. 0800 591 2223. Ou mande uma mensagem de WhatsApp e depois o pessoal vai entrar em contato com você. 0800 591 2223. Repetindo, anote aí, 0800 591 2223. Unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina para todo o Brasil. Clínica UpMen, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, doutor Regis Salgado, CRM 54867/SP. Bandeirantes. Vamos lá, CH, tá aí o time provável, né? O time da Macaca, o time mesmo, só 1 hora antes do jogo, jogo às 5, às 4. Você saberá qual é o time da Ponte, mas tem esse provável time. O que você achou, hein, CH? Batista, o que eu disse do Guarani, eu vou dizer a mesma coisa da Ponte. Os dois treinadores vão colocar os times que todo mundo já conhece. A Ponte também não tem banco de reservas com qualidade para ficar inventando muito. Só que tem um aspecto que pode acontecer, eu acho que não vai acontecer. O time da Ponte jogar com 3 zagueiros. Jogar com o Simon, com o Arthur e o Kevin de lateral esquerdo. Tendo 3 no meio, Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis, Toró e Gé. Isso pode acontecer, mas eu não faria isso. Eu colocaria o Arthur como quarto zagueiro, escalaria o Kevin na lateral esquerda, manteria esse meio campo e acrescentaria um atacante, Bruno Lopes, para fazer Bruno Lopes, Toró e Gé na frente. É isso que eu faria. E o que ele vai fazer? Ele vai voltar o Arthur na lateral esquerda, ele vai colocar na quarta zaga o Simon, pode ser até que pinte o Lucas Cândido no meu campo, mas como não é muito do meu gosto, eu cravo o Luiz Felipe, Léo Oliveira e Elvis. E na frente, pode pintar o Serginho também, ou também o Lucas Cândido, para fazer um 4-4-2. Então, se ele for um pouco mais precavido, ele acrescenta o Lucas no meio campo e coloca 2 atacantes lá na frente. Mas ele também pode jogar com o Simon, com o Arthur, fazer um tripé de meio campo e colocar 3 atacantes também. Tem algumas variações, tudo isso por conta da quarta zaga da Ponte, que não inspira confiança. Eu estou falando especialmente do Simon. Depois da saída do Emerson Santos, o treinador puxou daqui, optou por ali, e se eu sou o Marcelo, eu faria o óbvio, o que está todo mundo enxergando, o Valentim enxergava pouco, e o Marcelo que está chegando agora pode de repente para esse jogo enxergar, que é colocar o Arthur na quarta zaga, não é? Então, a Ponte ela tem que, além do Guarani, né, da torcida contra, ela tem que driblar um problema emocional gigante aí. A diretoria da Ponte ela não se pronuncia, ela está em silêncio,
Eu não sei se as coisas foram acertadas, se não foram acertadas. Eu sei que essa insegurança e incerteza, ela não está só contaminando o time, mas a torcida e a imprensa também. Está todo mundo com o pé atrás. Será que o time da Ponte, caso, eu estou colocando no condicional, não tenha acertado os salários aí, será que ela vai conseguir ter o desempenho dos 2 últimos jogos? Porque o time correu pra caramba e nem parecia que o time tinha problema fora de campo? Não sei. O mais natural é que tenha problema. Mas o Marcelo é um cara muito hábil para resolver problema dentro do vestiário. Ele traz o jogador para o lado dele. E ele é um motivador, é um cara que conhece de futebol. Então, é nisso que eu estou me apegando para a coisa não ficar fora do controle. E, por enquanto, está no controle. Está no controle porque tem um comandante ali, que é um cara que eu respeito muito, além do Brigatti, que é um cara que segura muito a onda. Muito. Então, acho que em termos de escalação, Batista, de escolha, a Ponte, para mim, ela entra um pouco inferiorizada em termos técnicos, mas eu já cansei, como eu comentei isso no Guarani, vou comentar na Ponte também. Eu cansei de ver time favorito jogando melhor, momento melhor, perder jogo, perder derby. Então, vamos aguardar. Eu espero assistir uma grande partida de futebol e também aguardo, espero e desejo um bom trabalho do Marcelo Lima Henrique, o árbitro do jogo, que eu não gosto tecnicamente, mas é inegável que ele é um cara experiente, que tem tudo para levar na Esperi, não é? Esse clássico que normalmente é muito nervoso, Batista. São 18h51. Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram com confiança, com segurança e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa. Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. Ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Então acesse agora pesquisacampinas.com.br. É fácil, pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. E aí, Tigrão, falando agora da Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Meus amigos da Bandeirantes, se no caso do Guarani tá meio fácil de matar a charada aí da última dúvida, deve ser realmente o David Braz, o substituto do Alan Santos. Na Ponte não é uma barbada tão certa assim, né? A Ponte claramente tem um problema na sua quarta zaga, não tem o Sérgio Rafael, tem o Wanderson, esse é titular absoluto, e aí ficam algumas dúvidas. Quem é que vai jogar? O Simon? O Arthur? Ou teria uma terceira via? Ou jogam os dois e a Ponte faz uma trinca de zagueiros com o Arthur mais pelo lado esquerdo e entra com o Kelvin pela lateral, pelo lado também canhoto. E aí, ao invés de jogar com 3 atacantes, como é a maior possibilidade, com Bruno Lopes, com Gé e com Toró, a Ponte jogaria com 2 atacantes e ampliaria o seu poder de contenção fazendo 3 zagueiros. Por que é que eu estou me detendo a isso desde o meu comentário de hoje na tela da Band nos donos da bola? Porque a Ponte
jogou praticamente todas as vezes, seja com um treinador ou com outro, seja com Alberto Valentim ou agora com o Marcelo, ela sempre, ou quase em 100% das vezes, jogando fora de casa, ela jogou com 3 zagueiros. Então, como um dos titulares da zaga está fora e a Ponte sofreu uma baixa importantíssima no setor, que foi a ida do Emerson Santos lá para o América Mineiro agora, largando a competição aí no momento mais importante. Então, não é difícil da gente tentar imaginar que por estar muito desfalcada no setor, perdeu o titular e perdeu o reserva. Que, de repente, a Macaca possa surgir com 3 zagueiros para aumentar o seu muro, para aumentar a sua muralha defensiva, sabendo ela, a Ponte, que vai ser pressionada pelo Guarani. O Guarani não tem outra alternativa. Saindo em casa contra o seu maior rival, com a casa cheia, ele vai partir para cima da Ponte e vai meter pressão. E a Ponte sabe que é fundamental nos primeiros minutos não tomar o gol para não desarrumar a casa, para não desorganizar. Então essa também é uma alternativa. Por isso é que eu estou dizendo que na Macaca não está tão fácil da gente decifrar o enigma da escalação, né? Então, fala-se de Simon, fala-se talvez do Arthur e talvez possam aparecer até os 2. Paralelo a isso, o Léo Oliveira retorna de suspensão e estará à disposição. Outro que também estará à disposição é Lucas Cândido. Então, pelo setor, onde a Ponte perdeu o Dudu, que também abandonou o barco, voltou lá para o Vitória, a Ponte tem algumas boas alternativas. Então, além da questão nominal, joga A ou joga B, tem também a questão da plataforma tática. A Ponte pode sair aí de um manjado 4-3-3 com variações para um 4-4-2, para um 3-5-2, para aumentar a altura da sua muralha. Mas, certo mesmo, nós vamos ter esse tipo de resolução do enigma apenas amanhã às 16 horas, não é às 17. O jogo é às 17, mas a escalação, por protocolo da CBF, tem que ser divulgada minimamente 1 hora antes do início da partida. Então nós vamos aguardar um pouquinho, como diria o Solerte Guru da terra do Japi. Vamos aguardar, mas se a Ponte aparecer com 3 zagueiros, muita gente vai se surpreender, menos esse amigo de vocês. Eu acho que estaria também coerente, como estaria coerente para mim não jogar com o Simon desde o início, fazer a dupla de zaga com Wanderson e Arthur pelo lado esquerdo e iniciar o jogo. Aí já seria o 4-4-2 ou 4-3-3, iniciar a partida com a presença do Kelvin pelo lado esquerdo. São alternativas. E aí, vamos ver como é que vai ser a noite de sono do Marcelo Fernandes, saber se ele já decidiu hoje, ontem, ou ainda deixa alguma coisa para decidir amanhã, no dia do grande pega, a grande festa do esporte campineiro, o derby de número 211. 18h57. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo, para facilitar o seu dia a dia e com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais, preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira, para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio.
a Mites Bife leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves atende lá na Mites Bife e está no mercado há mais de 20 anos, unindo tradição, qualidade e sabor em Campinas. Bora comer? Mites Bife, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Mites Bife. Bandeirantes. Depois do intervalo, sorteio e a seleção pré-derby. Agora, 18h59, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar eliminatórias da Copa. Ontem, jogando no Maracanã, o Brasil venceu o Chile pelo placar de 3-0. Ontem também, a Argentina derrotou a Venezuela 3-0. Paraguai e Equador empataram por 0-0. A Colômbia venceu a Bolívia por 3-0 e o Uruguai venceu o Peru também pelo placar de 3-0. A Argentina segue na liderança, aliás, vai terminar na liderança das eliminatórias sul-americanas. Agora tem 38 pontos. O Brasil é o segundo colocado com 28, Uruguai 27, Equador 26, Colômbia 25. O Paraguai ocupa a sexta colocação com 25 pontos. Todas as seleções estão classificadas.
Brigam pela vaga na repescagem a Venezuela, que tem 18, e a Bolívia, 17 pontos. Peru e Chile estão eliminados. Na próxima rodada, que é a última, na terça-feira jogam Equador e Argentina, Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, tem Bolívia e Brasil, 8h30 horário de Brasília, e Chile e Uruguai. Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ter a rodada de número 25 hoje, às 17 horas, tem Amazonas e Remo. Às 7 da noite, Paysandu e Volta Redonda, 9h30, Coritiba e Ferroviária. Lembrando que o Coxa é o segundo colocado, a liderança é do Goiás. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, vai começar a segunda e decisiva fase. Amanhã tem o derby 211 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cobertura mais do que especial da Bandeirantes. Tem Guarani e Ponte Preta, 7h30 da noite, São Bernardo e Londrina. No domingo, 6h30, ou melhor, 16h30, Floresta e Caxias. E pelo grupo dos times campineiros, às 7 da noite, tem Brusque e Náutico. Para fechar, Copa Paulista de Futebol. Quartas de final, jogos de ida. Amanhã, 3 da tarde, em Osasco, tem Oeste 15 de Piracicaba. No domingo, 10 da manhã, Francana e Grêmio Prudente. Às 3 da tarde, Comercial e São José. E na segunda-feira, às 3 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, tem Primavera e União São João de Araras. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:06. Amanhã, dia de derby, de churrasco no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Vá saborear o sensacional churrasco self-service premium. Carnes nobres, grelhadas, deliciosas, cortes suculentos, temperados com muito carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes, Estância 92. A partir das 11 da manhã até as 15 horas. Ambiente climatizado, bom atendimento. Lá tem estacionamento também para sua comodidade. Depois é relaxar e aguardar o grande jogo. O Derby 211, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Vamos à seleção pré-derby, começando pela defesa. Começo com você, CH. Qual é a sua defesa da seleção pré-derby? Diego Silva, né? O Diogo Silva da Ponte. Cicinho, lateral direito. Wanderson e Rafael do Guarani na zaga. E o lateral esquerdo, para mim, do derby, do pré-derby, é Emerson do Guarani. E você, Breno Beretta, qual é a sua defesa? Bom, eu até anotei aqui toda a minha seleção, Batista. Diogo Silva, da Ponte Preta, o goleiro. Cicinho, lateral direito do Guarani. Rafael, zagueiro do Guarani. Wanderson, zagueiro da Ponte Preta. E Emerson, lateral esquerdo do Guarani. Bom, é o seguinte, todos vão votar, né, com exceção do Gleger, que vai ficar pro último. E aí ele vota na seleção dele inteira. Vamos lá, Leandro Boles, qual é a sua defesa, seleção pré-derby?
Oi, Bolis. Leandro Bolis, votando seleção pré-derby. Fala, Batistão, beleza? De volta aqui na Rádio Bandeirantes no Esporte em Debate, né? Neste pré-derby, além da ficha técnica e também do Em Dia com a Bola, a seleção pré-derby. Vamos lá então, goleiro para mim, Diogo Silva, goleiro da Ponte. Cicinho na lateral direita, na lateral esquerda o Emerson, os dois zagueiros. Para mim o Rafael e também o Wanderson. Esta seria a minha linha defensiva neste pré-derby. E para você, Tigrão, qual é a sua defesa? Tigrão? A minha defesa, Batista, da seleção pré-derby é Diogo Silva, Cicinho, Wanderson, Rafael Rodrigues e Emerson Barbosa. Valeu, tá aí a defesa do Tigrão, Pedro Piscinato. Qual é a sua defesa da seleção pré-derby? Minha defesa da seleção pré-derby tem Diogo Silva da Ponte Preta no gol, Cicinho do Guarani na lateral direita, Wanderson da Ponte Preta, Rafael do Guarani e Emerson Barbosa do Guarani. Roger Williams, qual é a sua defesa da seleção pré-derby? Roger Williams. Fala, Batistão, um abraço para você. Eu estou passando aqui para também deixar os meus votos na seleção pré-derby. Amanhã estarei na jornada trazendo os números do derby, contextos, curiosidades e tudo mais na grande transmissão que vai ser capitaneada pelo Leandro Bolis. Olha, vou começar com a defesa então. Diogo Silva, o que esse cara tá fazendo é barbaridade. Então, para mim, é o Diogo Silva incontestável. E aí o Cicinho na lateral direita, os jogadores de meio de zaga, Wanderson e também o Rafael, e o Emerson na lateral esquerda. Para mim, essa é a defesa ideal pré-derby. Valeu, portanto, todos votaram. Se der empate, eu entro com o voto de Minerva. Vamos lá, Breno Beretta agora. Todos participaram? Sim, né? Sim. Breno Beretta, meio campo da seleção pré-derby. Bom, para mim, Batista, eu tentei equilibrar bastante, porque o meio-campo tem muitas opções. Kelvin do Guarani, Luiz Felipe da Ponte Preta, Elvis da Ponte Preta e Diego Torres do Guarani. Não deu para votar no Isaac, porque não tem espaço, mas para mim é esse o meio-campo. E para você, Bolis? Meio-campo, Kelvin do Guarani, uma regularidade absurda. Segundo meio-campo, até menção honrosa ao Léo Oliveira, que ainda é dúvida se joga ou se não joga, então eu vou, né, nesse caso, no pré-derby de Elvis e do argentino Diego Torres. E você, Tigrão? Seleção meiuca, né? Agora é meio de campo, né? Sim. Tá legal. Então, o meu meio-campo da seleção do derby, Kelvin, Elvis e Diego Torres. Roger Williams, meio campo. Batistão, no meio, o cara que vem se destacando nas últimas rodadas e chegou para ficar. Kelvin, e aí com 2 meias, um que faz um pouco mais recuado, mas ele tá aparecendo bastante aí, quem diria, né? Isaac tá merecendo estar na seleção pré-derby e acho que o cara que é incontestável, né? Talvez um dos melhores 10 aí de Campinas nesses últimos tempos, o Elvis. Este é o meu meio de campo, Kelvin, Isaac e Elvis. Pedro Piscinato, seu meio campo. Meu meio de campo tem Kelvin do Guarani, Diego Torres do Guarani e Elvis da Ponte Preta. Eu sigo com você, Pedrão. Agora... Batista. Oi, CH. Eu não votei no meio campo. Ah, verdade. Me desculpa, CH. Qual é o seu meio campo? Kelvin do Guarani, Isaac do Guarani e Elvis da Ponte. Agora foram todos, né? Todos. E eu sigo com você, Pedrão, o ataque seleção pré-derby. Meu ataque tem Toró da Ponte Preta, Bruno Santos do Guarani e Mirandinha do Guarani. E você, CH, qual é o seu ataque da seleção pré-derby? Como eu escalei 3 no meio, vou escalar 3 atacantes. E os meus atacantes são Mirandinha do Guarani,
Lucão do Guarani e Toró da Ponte. E você, Boles, o seu ataque? E na frente, ótima fase de Toró. Na frente com Bruno Santos e também Mirandinha. Este seria o meu ataque neste pré-derby. Pro derby de amanhã, 211 aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, qual é até o pelo seu melhor ataque? momento para mim. Opa. Beleza. Ataque, Vai. então. Anota aí. Anota aí, PP. Não vai se perder, hein? Meu ataque é o seguinte. Toró, Bruno Lopes e Mirandinha. Beleza, tá aí o ataque do Tigrão. E você, Breno Beretta, qual é o seu ataque? Como eu votei em 4 no meio-campo, vou votar em 2 no ataque. Toró da Ponte Preta e Bruno Santos do Guarani. Gostaria de votar no Mirandinha também, mas não tem espaço. Então, Toró e Bruno Santos. E você, Roger Williams? Batista, na frente. Sim. Eu acho que Mirandinha e Toró pelas beiradas, né? Apesar do Toró estar nessa fase espetacular de matador, mas ele joga por uma beirada, o Mirandinha para outra. E eu vou trazer o Brunão nessa disputa muito próxima com o Gé, mas a fase do Gé não é legal. O Brunão, obviamente, ele está numa fase matador, fatal, letal, é o tal. Para mim, Brunão. Então, Mirandinha, Brunão e Toró, o ataque pré-derby. Beleza, todos votaram? Todos votaram, né? Sim, só falta o Gleger que vai votar no geral agora. Isso, mas aí depois ele vota no geral, né? Todos votaram. Então vamos lá, começando com o Tigrão. Tigrão vai votar no treinador. Já temos a seleção pré-derby, mas já o Pedro Piscinato está computando os votos e ele vai depois, né, escalar do goleiro até o ponta esquerda. Ponta esquerda que não existe mais, né, mas é maneira de falar. Agora nós vamos eleger o treinador. Começo com você, Tigrão. Vou pedir permissão para você, viu, Batista? Para o voto de treinador eu vou me abster. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Pipocou. Enquanto o treinador do Guarani tem 5 jogos, Matheus Costa, fez 11 pontos, alto índice, ganhou 3, empatou 2. Então ganhou 11 pontos em 15 disputados. O treinador da Ponte tem só 3 jogos, mas tem 100% de aproveitamento. Jogou 3 e ganhou 3. Então eu acho um recorte muito curto aqui para a gente votar no melhor treinador pré-derby. Agora, o treinador do pós-derby, se Deus quiser, na segunda-feira, eu vou votar avaliando o desempenho de ambos no clássico. É isso. Então, me perdoe, quebro o protocolo aqui, mas o recorte é muito curto. Eles são apenas principiantes no trabalho dentro do Guarani, o Matheus Costa, e dentro da Ponte, o senhor Marcelo Fernandes. E para você, Leandro Boles, treinador. E como treinador, até pelo melhor momento, para mim, o Matheus Costa, treinador do Guarani. Aí o Leandro Boles. Carlos Henrique, o bate pesado para você, quem é o treinador da seleção pré-derby? Os dois estão fazendo um ótimo trabalho, tanto o Matheus como o Marcelo. E eu vou escolher o Marcelo pelo tamanho das dificuldades que ele tem enfrentado no dia a dia da Ponte. Ele realmente, nas últimas 3 partidas, o time foi bem, ele está no início do trabalho dele. Então, para mim, no pré-derby, Marcelo, técnico da Ponte. E para você, Roger Williams, treinador da seleção pré-derby. Treinadores, eu acho que o cara já provou no Guarani, tá provando na Ponte Preta. No estilo muito legal de jogo, eu acho que chega mais portentoso aí o Marcelo Fernandes. Para mim é o técnico desta seleção pré-derby, Batista. Legal, e para você, Breno Beretta, quem é o treinador da seleção pré-derby? Para mim, o Marcelo está fazendo um grande trabalho, mas o Matheus ele fez algo mais importante até agora, que foi classificar o Guarani. O Marcelo já chegou com a Ponte Preta classificada. Então, por isso, eu voto no Matheus.
E você, Pedro Piscinato, técnico da seleção pré-derby? Meu voto vai para o Marcelo Fernandes, está invicto aí, 3 jogos, 3 vitórias. Marcelo Fernandes da Ponte Preta, Batista. Todos votaram, né? Todos com exceção votaram. do Gleger. Isso. Então vamos lá, Gleger Zorzinho, votando na seleção inteira. E os votos do Gleger serão computados e depois, na sequência, o Pedro Piscinato vai nos fornecer a seleção pré-derby e também o treinador. Alô, Gleger, diz aí. Alô, Batistão, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá, né, Batista, para a seleção do pré-derby. Um jogo importantíssimo amanhã, transmissão na tela da Band, na Rádio Bandeirantes. Toda a equipe Bandeirantes empenhada nesse grande clássico. Batista, para mim, goleiro do pré-derby, Diogo Silva, goleiro da Ponte. Lateral direito, primeira linha, né? Vamos lá. Lateral direito, Cicinho, Guarani, Rafael, Guarani, Wanderson, Ponte, Emerson, Guarani. Meio de campo, Kelvin, Guarani, Diego Torres, Guarani, Elvis, Ponte Preta. Na frente, Batista no ataque, Mirandinha, Guarani. Brunão, grande Brunão, atacante do Guarani. E vou ficar com o Toró, Ponte Preta, o Toró que está numa crescente, está fazendo gols importantes. Para mim, esse é o time definido. E o treinador, Batista? Pelos últimos resultados, Marcelo Fernandes, 3 jogos, 3 vitórias. O técnico pontepretano, Marcelo Fernandes. Essa é a minha seleção do pré-derby, viu, Batista? Beleza. Bom, o Pedro Piscinato está computando os votos. Enquanto isso, eu vou para o sorteio. Você que participou, mandou a sua participação através do canal de vídeos no YouTube e também no site da Rádio Bandeirantes. Preencheu corretamente o formulário. Concorre agora a 4 ingressos do Cineplex e mais o boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. O Wesley Rodrigues da Silva, 19, o código de área e o número 9, 95 47 e 4 números finais que, claro, não vou divulgar, né, para não complicar a vida do Wesley. Parabéns ao Wesley Rodrigues da Silva e muito obrigado para todos que participaram. O Wesley tem até o dia 11, tá? 11 de setembro para retirar os seus presentes aqui na portaria da Bandeirantes. Anote aí o endereço, é a Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, aqui no topo do bairro. Se você não pegou o endereço, é só entrar aí no Google, né? Você já pega rapidinho lá o endereço do grupo Bandeirantes de Comunicação. Valeu, gente. Muito obrigado pelas participações. Vamos lá, Pedro Piscinato já computou tudo certinho aí, hein, Pedrão? Tudo computado, somado, tudo no jeito já, Batistão. Então vamos lá. A seleção pré-derby da Rádio Bandeirantes. Seleção do pré-derby 211 tem Diogo Silva da Ponte Preta no gol, unanimidade. Na lateral direita, o Cicinho do Guarani, também unanimidade. Zaga, Wanderson da Ponte Preta e Rafael do Guarani, dupla de zaga também unanimidade. E na lateral esquerda, o Emerson do Guarani. Esses 4 jogadores aí tiveram 7 votos, todos foram votados pela nossa equipe, Batista. Meio de campo, a formação que mais teve votos, que mais ganhou, é a formação 4-3-3. Volante, Kelvin do Guarani, com 7 votos também, unanimidade. No meio de campo, Diego Torres do Guarani, com 5 votos. E Elvis da Ponte Preta, também unanimidade, 7 votos. O trio de ataque, Mirandinha do Guarani, com 6 votos. Bruno Santos do Guarani, com 6 votos. E Toró da Ponte Preta, com 7 votos. Eu vou repetir.
Diogo Silva da Ponte Preta, na lateral direita Cicinho do Guarani, dupla de zaga Wanderson Ponte Preta e Rafael do Guarani e na lateral esquerda Emerson do Guarani. No meio de campo Kelvin do Guarani, Diego Torres Guarani e Elvis Ponte Preta. O trio de ataque Mirandinha do Guarani, Bruno Santos do Guarani e Toró Ponte Preta. O treinador Marcelo Fernandes Ponte Preta, ficou 7 jogadores do Guarani, 4 jogadores da Ponte Preta e o técnico Marcelo Fernandes da Ponte Preta. Batista. Beleza, e aí, Breno Beretta, você ficou devendo aí sobre a questão aí dos torcedores, né? Exatamente, Batista. O Corredor Verde, vou pedir para o Lucas soltar o vídeo, que tem áudio também, para quem está nos ouvindo pelo FM 85,7, acompanhar como vai ser o Corredor Verde amanhã. Família, tá chegando a hora do derby e como já é tradição, teremos o Família, tá chegando a hora do derby e como já é tradição, teremos o nosso Corredor Verde. Para garantir uma grande festa, se liga no esquema de segurança. O ônibus Flecha Verde vai descer pela Avenida Imperatriz Dona Teresa Cristina, vindo do CT, e uma das faixas será interditada para que a nossa torcida ocupe a rua. Mas dessa vez vai ser diferente. O ônibus vai descer no sentido contramão, do lado da escola infantil que fica em frente ao Brinco. A nossa torcida fica no sentido contrário, ao lado do portão de entrada do Brinco, como você está vendo aí na imagem. A previsão de chegada é às 15 horas, 3 da tarde. Chegue cedo e participe da festa com segurança. Te vejo lá. Olha, Batista, para se ter uma ideia, né, o levantamento do valor que o pessoal conseguiu, a arrecadação, né, do Corredor Verde, R$ 11.302,32. R$ 11.302,32 para comprar materiais para a festa desse Corredor Verde que vai acontecer amanhã no Brinco de Ouro. Informações sobre a cabeceira norte, que é a cabeceira do placar, e terá ingressos gratuitos amanhã. A entrada da cabeceira norte vai ser pelo ginásio do Guarani. E a retirada dos ingressos nas bilheterias do Tobogã a partir das 8 da manhã neste sábado. Pouco mais de 3 mil ingressos a capacidade deste local, né, do placar eletrônico, o gol do placar eletrônico, né, aquela arquibancada, só que tem o sócio campeão que fez o check-in durante a semana, então a gente não sabe quantos ingressos vão sobrar amanhã, mas a expectativa é de casa cheia e que os 20.500 ingressos sejam esgotados para o derby amanhã, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os nossos convidados amanhã a partir de 1 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes, que eu já os entrevistei, Batista. Fumagalli, Piá, Fumagalli do lado do Guarani, Piá do lado da Ponte Preta, Ricardo Jesus do lado da Ponte Preta e Edu Lima do lado do Guarani, nossos convidados especiais, amanhã a partir de 1 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes. Batista. E agora na lata. Responde na lata. Você achou correta a decisão da Conmebol de eliminar somente o Independiente da Copa Sul-Americana? Começo com você, CH. Não. Na minha opinião, tinha que eliminar os dois times envolvidos nessa grande patifaria e briga que entristecem o futebol. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Sim. Achei correta a decisão da Conmebol e acabei de falar sobre o tema agora há pouco. Temos que ter punições exemplares e pesadas. Senão, a palhaçada não vai acabar nunca. E você, Breno Beretta? Eu concordo com o CH. Para mim, tinha que eliminar os dois times, Batista. Bruno Henrique, do Flamengo, foi condenado no STJD e pegou 12 jogos de suspensão. Auditores entenderam que o atacante agiu de forma contrária à ética desportiva e ele também terá de pagar uma multa de 60 mil reais. E aí, Breno, foi uma punição justa, exagerada ou leve? Qual é a sua opinião? Para mim foi uma punição leve, Batista. E você, Tigrão?
Eu acho que a punição para o Bruno Henrique foi na medida. Acho até um pouco leve, porque as acusações eram muito graves. Claro que 12 jogos é um período longo, o Flamengo vai recorrer, e 60 mil reais de multa para o Bruno Henrique, pelo salário dele, dinheiro de pinga, né? Acho que ficou de bom tamanho para ele, porque as provas eram contundentes e as acusações muito graves aí de ter participado dessa espécie de máfia das apostas. E você, CH, a sua reflexão? Apesar de ter entendido a defesa, eu mergulhei nesse caso aí e entendo, apesar de várias argumentações da defesa do Bruno Henrique, eu acho que a punição foi leve, Batista. O CH, amanhã a Inter enfrenta o Goiatuba em Limeira. Primeiro jogo 0-0, se a Inter ganhar, sobe. Quem vai subir para a Série C? Lá no Limeirão, a Inter ou o Goiatuba? Internacional de Limeira vai ganhar o jogo no tempo normal. E você, Tigrão? Bom, amanhã, decisão no Limeirão, hein? Quem é que sobe para a Série C? A Inter, o Leão da Paulista, ou o Goiatuba? A Inter empatou lá. Tá com a faca e o queijo na mão. E eu torço muito para que dê a lógica. E para mim, lógica é a Internacional de Limeira conquistando o seu acesso amanhã. E você, bebê? Para mim, vitória da Inter de Limeira e a Inter de Limeira vai subir. Valeu, Breno. Um abraço para você e ótimo trabalho amanhã. Valeu, Batista. Um abraço para você também, para todos. Ótimo trabalho para você, para toda a equipe. Amanhã estaremos juntos. Valeu, CH. Um abraço para você. Até amanhã, CH. Um abraço, Batista. Boa noite a todos e até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço. Até amanhã. Boa noite, Batistão. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. E vai dormir cedo, hein, Batistão? Não inventa gracinha hoje, não. Amanhã você narra um dos maiores clássicos do futebol brasileiro na tela da Band e no Band Play para todo o Brasil. Até amanhã, se Deus quiser. E o Leandro Boles narra aqui na Rádio Bandeirantes e acabou. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Põe a música do esporte. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas do dia 5 a 11 de setembro na Estrela Bet e Raposo Automoto Shopping.